Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Talks at InfraSpeak. Como eu gosto de traduzir para o português brasileiro e português de Portugal também, né? São nada mais, nada menos que as conversas que nós temos aqui com diferentes profissionais e empresas também, de diferentes campos de atuação, mas que também conversam muito com a nossa área, a área de atuação da InfraSpeak, que é Facilities e manutenção de um modo geral. Hoje eu tenho o prazer de receber o Guilherme, da SIG+. Então, Guilherme, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo pela atenção e disponibilidade. E seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade aí para se apresentar e falar um pouquinho mais sobre você. Olá a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui conversando um pouco sobre esse universo tão interessante que muitas vezes passa desapercebido todos nós. E, aliás, ele é bem feito quando passa desapercebido mesmo, né? Manutenção, limpeza, etc. Exatamente. E meu nome é Guilherme Azevedo, eu sou o CTO da SIG+, é uma empresa criada há 3 anos, aproximadamente, com foco em desenvolver soluções IoT. E a gente desenvolve também soluções IoT para a área de facilities e manutenção. Tanto manutenção predial quanto industrial. E realmente é aquele universo desconhecido, né? Mas é muito grande e muito importante. Exatamente, e é sobre esse universo, eu vou dizer, não tão desconhecido mais, porque a gente já está fomentando essa conversa, e para vocês também não é tão desconhecido, mas a gente quer tornar essa conversa ainda mais acessível e mais interessante para as pessoas que buscam esse assunto, que é, como você disse aí, IoT, a internet das coisas, e hoje a gente vai entrar mais, com mais profundidade, eu vou dizer assim, nos benefícios que uma empresa que aposta, que investe no IoT, pode ter com as soluções que, por exemplo, a SIG+ oferece. Então, Guilherme, eu já queria começar com uma pergunta assim, talvez fundamental. Para quem tem interesse hoje no IoT, na internet das coisas, qual que é o pré-requisito, que tipo de investimento inicial uma empresa, um profissional precisa fazer para começar a implantação dessa tecnologia nos processos, no dia a dia, na rotina da empresa interessada? Bom, a gente enxerga isso sob 2 pontos de vista. Um é da operacionalização em si, e para isso, acho que o pré-requisito é você saber exatamente o que você quer medir, e com as ferramentas atuais são inviáveis, não é que são impossíveis, né? Você consegue medir um monte de coisa hoje já. Na própria indústria, você tem um nível de automação, de soluções de automação disponível bastante diverso. Mas muitas vezes fica muito caro você medir a posição de uma válvula. Né? Para de medir ou deixa de medir por causa de custo. IoT, na área industrial, a gente vai chamar, para manutenção, a gente vai chamar de IoT, né? Ele vem justamente para cobrir essa medição secundária, seja na área predial, onde já é difícil você implantar uma automação, porque as automações que existem hoje, tradicionais, elas têm custo elevado, tanto de aquisição quanto de implantação, principalmente porque exigem normalmente um volume de construção de infraestrutura, tubulação, passagem de cabos, bastante considerável. E se você não previu isso, por exemplo, num prédio, num projeto e na execução da obra, a posteriori vai ficar muito mais difícil e operacionalmente inviável às vezes. A IoT, quando ele dispensa toda essa infraestrutura, ele leva a possibilidade de você medir isso. Então, é claro o que a gente quer medir, que benefícios isso vai trazer. Uma vez isso bem claro dentro da empresa, há soluções, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comercial, bastante viáveis para essas medições hoje. Né? A SIG+ mesmo, ela tem 2 modelos de negócio para venda, para comercialização. Né? Uma, eu vou te vender o dispositivo, o equipamento, o hardware,
e você vai ter, o serviço mensal da comunicação dele e mais os serviços web oferecidos no entorno. E um outro modelo que a gente acredita, inclusive, muito mais até para a área de facilities e manutenção, que é o modelo de locação do hardware as a service, onde você aluga o hardware e aí vem tudo completo. Do ponto de vista de aplicabilidade, de viabilidade, a gente acha que este é o caminho. Uma vez que eu me proponho agregar algum valor para você, e se eu, ao invés de eu obrigar ou tornar necessário um investimento inicial para que você, no tempo, recupere isso, na modalidade de hardware as a service, basicamente você faz um investimento mínimo e a própria agregação de valor, seja direto financeiramente, vai cobrir esse custo de operacionalização. Então, a ideia do hardware as a service é esse, tornar um investimento desnecessário, ou quase desnecessário, mínimo. Você tocou num ponto aí que eu acho interessante a gente trazer, e aí eu levo um pouquinho da realidade das empresas que nós conversamos hoje e alguns, vou dizer, chamar de momentos em que essas empresas estão. Nós conversamos, por exemplo, com empresas que fazem a gestão da manutenção em uma planilha de Excel, por exemplo, e já estão considerando migrar para um software, mas também nós conversamos com empresas que já têm realidade aumentada, têm dispositivos de IoT, têm software mais que robustos e tudo mais. E aí você disse da questão de mensurar, medir, ter dados, métricas, KPIs e tudo mais. Esse, eu vou dizer, posso chamar de pré-requisito básico para uma empresa que queira começar a implementar o IoT, e aí independente se ela tem um Excel, se ela faz a gestão no papel e caneta, mas ela já tem uma cultura de dados, de mensuração entre os profissionais e em toda a organização, ou a conversa também precisa daquelas empresas que já têm uma familiaridade com dispositivos de tecnologia, com software, com smartphone, com realidade aumentada, enfim, que pelo menos esses assuntos já circulem no dia a dia do profissional e da empresa como um todo? Não, olha só, a gente acredita que o IoT ele vai cobrir todo esse espectro, né? Evidentemente, a empresa que tem um modelo já de análise de dados mais avançado, ele vai conseguir extrair mais recursos num primeiro momento, dessa coleta massiva e viável de dados. Porque o IoT serve para isso, para você coletar muitos dados geograficamente espalhados e concentrar isso. Então, quem tem uma cultura de análise de dados que transforma isso em conhecimento mais avançada, vai, com certeza, colher os frutos mais cedo. E quem não tem ainda, quando está começando, está na planilha, e aí eu faço um adendo aqui, né, que faça com a planilha, mas comece a fazer. Né? É a jornada natural você começar isso. E aí a gente vai ter impactos, talvez, inicialmente um pouco menores, por causa da cultura, mas com certeza vai acelerar esse processo. Não tenho dúvida. Perfeito. Agora eu queria que você entrasse mais em áreas específicas de uma organização e apontasse os principais benefícios que a internet das coisas pode trazer para determinadas áreas. Por exemplo, a gente sabe que a área de facilities hoje é uma das áreas que despende mais custos para uma empresa. A área de manutenção, por exemplo, quando aposta na IoT, quais são as possibilidades? Consegue reduzir o número de manutenção corretiva? Consegue agregar mais valor às preventivas? Tem também a questão da área financeira, né, que é de modo geral, que é aquela área que preocupa com a performance financeira de uma empresa e quer sempre assegurar um faturamento maior, depois, consequentemente, mais lucros. E aí, onde que a IoT permite uma maior performance dentro dessas três áreas? Na facility, elas permitem uma redução de custo maior, na manutenção, ela permite uma manutenção mais inteligente, mais eficaz, e no financeiro, de modo geral, os custos, o investimento
vale a pena? Você disse aí do Hardware as a Service também e outros modelos de aquisição do IoT, onde que o problema é resolvido de maneira mais eficaz? De modo geral, né, a IoT é aplicada em todas as verticais, de óleo e gás a espacial, né? E, evidentemente, a gente está focando aqui em manutenção e facilities. Nas duas áreas, você tem aplicações bastante interessantes, né? Se a gente, por exemplo, pensar na manutenção industrial, manutenção, prever quando o equipamento vai parar, é um sonho da indústria desde quando ela começou no século XIX. Sim. Evidentemente, à medida que custos, gestão foram ficando cada vez mais estreitos, né, a indústria começa o produto fazia o seu preço, né? O custo fazia o preço. Hoje é o contrário. Hoje o preço faz o seu custo, né? Então, na manutenção industrial, a gente pode, por exemplo, hoje é perfeitamente viável você conseguir medir exatamente qual o tempo de funcionamento de 5.000 motores elétricos dos mais variados tamanhos numa planta industrial. E 5.000 motores elétricos não é tanta coisa, dependendo do tipo de indústria. Sim. Né? E aí, efetivamente, começar uma migração mais precisa para as manutenções preditivas, que hoje são o sonho da maioria dos gestores de manutenção. Porque eu sei exatamente que cada um desses motores funcionou. Os motores maiores, né, eles já têm automação, então eu sei. Agora, e os menores? Que não vale a pena eu construir uma infraestrutura lá naquela planta para medir, né? Eles individualmente talvez realmente não sejam um problema, mas no conjunto, né, isso vai me permitir fazer manutenções, agregar valor nas paradas, por exemplo, nas preventivas, e com certeza migrar da manutenção por calendário para uma manutenção efetiva das horas usadas. Então, eu não vou usar menos dos meus recursos e nem exacerbá-lo, diminuindo assim, né, a confiabilidade de ativos. Isso é uma grande agregação de valor indireta, eu ter controle da confiabilidade de ativos que reflete lá no financeiro. Eu sei que eu vou conseguir produzir, vou conseguir faturar, né? Porque o sonho do programador financeiro é ter uma visão cada vez mais longo prazo. Como é que vai estar meu caixa, como estarão meus resultados. À medida que eu garanto uma planta em funcionamento, ou melhor, eu aumento o nível de garantia desse funcionamento, eu vou garantir minhas entregas, os meus cumprimentos de contrato, vou incidir menos multa, menos estresse com os meus clientes, melhores negociações com os meus fornecedores. Então, isso tudo reflete, mas ainda está na cultura de você querer medir, né? Sim, sim. Quando você vai para a área de facilities, acredito que hoje é crucial essa aplicação do IoT. Por quê? Facilities virou um commodity, né? No início, os contratos eram feitos, ela precisava de tantos profissionais desse perfil, e pronto, a empresa basicamente era uma locadora de mão de obra. E, evidentemente, isso evoluiu com o tempo, os contratos hoje, para limpar isso aqui, eu vou te pagar tanto, e os KPIs de qualidade são esses aqui. Então, o IoT vai contribuir com isso à medida que você consegue medir, por exemplo, ocupação, qual a utilização de um banheiro ou de uma área, de uma sala de reunião, para efetivamente ir limpar ou dar as manutenções no devido tempo. Então, você mantém os seus KPIs contratuais e mantém o menor empregabilidade de mão de obra. Então, e as empresas de facilities começam a migrar não para gerir uma ou outra unidade,
mas imagina você ter uma equipe de facilities para operar em algumas unidades. Como você sabe que horas você tem que ir na sala de reunião arrumar, ou que horas você tem que ir no banheiro, você consegue deslocar ali entre unidades geograficamente próximas. E aí, sim, você gerar o seu resultado financeiro, né, sem cair seus KPIs lá de contrato, que aí já é a possibilidade de renovar esse contrato. Né, porque é muito difícil hoje, todas as empresas de facilities, a concorrência é muito alta, as brigas estão no preço, muito no preço, e depois que você tem um contrato, conseguir renová-lo é um grande valor. Né? Os custos são bem menores de renovação do que da aquisição de um contrato, que vai envolver mobilização, etc. A desmobilização de um contrato também é cara. Né? E agora, enfim, eu acho que ficou claro para todo mundo essa questão da cultura, né? De ter uma cultura de medir rotinas, processos e tudo mais. E aí eu queria saber de você se existem aquelas métricas essenciais de uma empresa que investe em IoT hoje. Existe alguma métrica específica para esta área? Eu já vi que existem setores de IoT específicos dentro de uma empresa. Existem métricas que acompanham esses setores e essas tecnologias que são específicas para esses dispositivos, para toda essa tecnologia que o IoT traz embarcada, ou é de acordo com o perfil de cada empresa, o perfil de cada operação, por exemplo, se é manutenção, se é facilities, cada uma vai ter a sua métrica ali. Eu sei que, de certa forma, cada uma tem a sua métrica específica, mas relacionada ao IoT, existem aquelas métricas que são essenciais que todo mundo tem que ter? Olha só, as métricas, quando você está na indústria, vamos falar primeiro de indústria, depois a gente fala especificamente de facilities. Quando você está na indústria, as métricas são as mesmas de uma manutenção e de uma automação em geral. Né? As condições de operação que você tem lá no momento, e aí vai aplicar de qual equipamento nós estamos falando, de qual linha de produção, de qual vertical da indústria nós estamos falando. Mas as métricas são as grandezas físicas que caracterizam a saúde de funcionamento desses equipamentos e a sua vida de atividade. Essas métricas elas já existem. O que o IoT vai fazer na indústria é viabilizar que você desça no sentido assim, se antes eu não conseguia medir a posição de uma válvula, o tempo de funcionamento e a temperatura de funcionamento de um motor pequeno, eu passo a poder fazê-lo. Sim. Então, é basicamente isso, é você conseguir aumentar significativamente seus pontos de medição. O que você vai medir é aquilo que caracteriza a eficiência e a saúde de funcionamento. Quando você está na área de facilities, é a mesma coisa, só que as grandezas são mais indiretas. Né? Então, por exemplo, a gente pode inferir a ocupação de um espaço público, um mall de shopping, por exemplo, pelo aumento da concentração de CO2 naquele ambiente. Né? E aí, acionar a troca de ar no devido tempo, inferir quanto que eu vou precisar de material humano e material de limpeza, por exemplo, amanhã para limpar aquele mall de shopping, uma vez que eu tive um aumento no fluxo de pessoas ou uma redução. Amanhã eu não preciso chegar lá às 4 horas da manhã com a equipe de 10 pessoas, vamos só 8, esses 2 nós vamos botar em outro lugar. Nós vamos gastar menos material de limpeza, menos equipamento amanhã. E assim você vai gerindo o contrato no limite do seu custo. A busca de você medir muito é você conseguir fazer gestões nos limites. Porque normalmente a gente gosta de gerir com margens, né? As margens de erro, etc. Essa grande coleta de dados massiva vai me permitir reduzir cada vez mais as margens que ou dificultam o fechamento de um contrato porque se refletem no preço, ou reduzem a sua margem porque você não consegue
empregar com precisão os seus recursos. Muito bem. Guilherme, daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho mais desses recursos propriamente disso, né, e entrar muito no papel da Sigmais, o que a Sigmais faz e oferece para quem ainda não conhece a empresa. Mas antes disso, eu queria trazer, enfim, infelizmente é um assunto que nós não podemos ignorar pelo momento que nós vivemos hoje, que é esse contexto da pandemia da Covid-19. A Europa está entrando num segundo lockdown, num segundo isolamento, vários países já anunciaram que vão fechar as portas, basicamente para tudo. Eu estou aqui em Portugal, por exemplo, e, por exemplo, nos fins de semana, a partir de 1h da tarde já não posso sair de casa, tem toque de recolher à noite, enfim, várias medidas de prevenção que os países estão adotando para evitar a disseminação do vírus e para lá na frente, enfim, eventualmente, quando uma vacina aparecer, as coisas mudarem. O Brasil é um contexto um pouquinho diferente. Eu confesso, numa conversa outro dia com uma amiga, a gente estava falando sobre essa coisa de primeira onda, segunda onda. Aí nós falamos, olha, no Brasil eu não sei se é tão primeira ou segunda onda, não. É mais uma pororoca, né? Que é aquela onda do Rio Amazonas, que vai indo e não acaba. Mas, infelizmente, né? Mas as coisas continuam. E aí eu queria saber de você como tem sido a reação do mercado em relação à IoT, em relação ao investimento em tecnologia. Eu consigo ver que várias empresas, e pelo efeito da Covid-19, várias empresas abraçaram essa transformação digital, porque senão elas iam, enfim, perder o jogo. Do lado aí da Sigmais, do posicionamento de mercado que vocês têm, no mercado que vocês atuam, como que você enxerga como vocês enxergam o efeito da pandemia no setor de IoT? Olha só, é difícil até conseguir os termos corretos. Assim, eu acho que a IoT pode ajudar muito nessa gestão, seja de cidade, seja de mobilidade. Por exemplo, a gente tem um dispositivo que é para detecção de ocupação de vaga de estacionamento. Então, se eu pego aí no centro de Lisboa e coloco sensorização em todas as vagas, e isso a gente consegue fazer com a rapidez incrível, porque o dispositivo, você simplesmente vai lá e cola o dispositivo no chão, esse aqui, sim, cola e está funcionando. Mostra aí de novo que a gente fez. Aí, ó, isso, pronto. Isso. Né? O dispositivo esse aqui. Sim. Né? Você simplesmente vai lá e cola ele no chão, fixa ele no chão, ele está funcionando, ele não precisa de infraestrutura nenhuma. Aí você imagina a Prefeitura de Lisboa, à medida que eu vou ocupando, que eu vou aproximando de um limite que eu estabeleci de ocupação de vaga para reduzir a aglomeração, eu começo a aumentar preço de estacionamento. Até o ponto de te dissuadir de ir para aquela região naquele momento. Sim. Sem esses dados, o que você faz? Ninguém vai. E aí o comércio fica prejudicado, etc. A gente pode medir, por exemplo, a quantidade de pessoas que entraram e saíram por uma porta, né? Passaram nos dois sentidos. E aí gerir remotamente a prefeitura, né? Falar, olha, eu quero as ocupações dos meus estabelecimentos tem que ser no máximo um cliente a cada 3 metros quadrados. Com o cadastro desses estabelecimentos, eu consigo medir isso sem necessariamente ter que fazer um lockdown. Exato. Né? O IoT, ele vem justamente fornecer ferramentas para evitar medidas extremamente restritivas, que hoje eu falo, não tem outro jeito. Enquanto a gente não implementar isso, né? As implementações não acontecem do dia para a noite, mas se a gente olhar essa pandemia como um aprendizado, a gente vai conseguir medir isso, implementar isso e estar preparado para novas situações como essa. Nós fatalmente vamos viver um novo normal. Por um bom tempo ainda, essa pandemia vai ser muito presente nas nossas vidas. Você está relatando aí uma segunda onda, há pessoas que falam que o Reino Unido já está vivendo a terceira onda, e aí a gente vai imaginar assim, quantas ondas virão, né? As vacinas, a população mundial hoje é de mais de 7 bilhões de seres humanos.
Como que a gente vai conseguir terminar de vacinar todo mundo ou atingir o nível de vacinação suficiente para ter mais segurança? Então, eu acho que o IoT vai ajudar na gestão dessa mobilidade, dessas aglomerações, a fim de evitar medidas mais restritivas como as que a gente tem tido que tomar. É inevitável, todos os países, todos os locais que geriram bem a pandemia no início estão mais confortáveis agora. Sim, ótimo. Por exemplo, a Nova Zelândia, por exemplo. Mas pagam o preço da eterna vigilância. E quanto mais dados eu tiver em tempo real, imagina eu conseguindo atualizar meu mapa de vagas a cada instantaneamente, né? Atualizar todos os clientes que entram e saem de um supermercado a cada 10 minutos e falar, olha, gente, não vamos no supermercado agora não, vai de tarde. Você não fecha o supermercado, você não impede o cidadão de ir, mas você fala assim, olha, o seu horário de ir vai ser mais esse aqui. Mas esse ponto que você trouxe mostra que a tecnologia e o IoT, de modo geral, pode ser um facilitador para que nós continuamos a nossa vida mais próximo de um normal, do antigo normal, vou dizer assim, sem correr riscos em relação a estar contaminado ou transmitir o vírus para pessoas que, enfim, estão no grupo de risco, coisas desse tipo. Então, é muito dentro do que você disse, o IoT, a tecnologia, de modo geral, permitir mais controle e mais gestão das pessoas mesmo e nos locais de circulação que elas estão, para evitar essas medidas abruptas de, olha, Covid está aí de novo, vamos fechar tudo, desliga a máquina, fecha tudo e só vamos voltar quando acabar a pandemia. Então é muito isso aí do que você disse. Se você não tiver gestão, você vai ter que partir para isso. Exato. Né? Estamos falando aí de vacinar bilhões e bilhões de pessoas, né? Você não consegue fazer isso do dia para a noite. Nós vamos levar um bom tempo a fazer, e a gente pode contribuir nisso também. Ontem a gente teve notícia de uma vacina, posso falar o nome do fabricante? Pode, fica à vontade. A vacina da Pfizer, que utiliza-se de um método inovador de vacina, que é o RNA, ela tem 90% de eficiência, segundo os testes divulgados, porém, ela tem uma dificuldade que é a distribuição, que é o controle de temperatura dela. Aí você tem a IoT, de temperatura, não tem que estar ligado a nada, você fixa na geladeira, não sei o quê, e consegue monitorar essa vacina em toda a cadeia de distribuição dela, dentro do caminhão, na manipulação. E por quê? Ela tem 90% de eficiência se ela for bem manipulada. Aí Exatamente. Nós temos o problema de conseguir fazer essa manipulação. Né? A gente que vive muito em áreas urbanas, mas isso é fácil, eu ponho numa caixa com gelo, saio daqui, vou ali. Mas se você vai para áreas mais afastadas, com dificuldade de acesso, eu não conheço o interior de Portugal, por exemplo, mas aqui no Brasil, se a gente vai para a região amazônica, Nordeste, a gente tem muita dificuldade de acesso a toda essa população e vai demandar um gerenciamento. Porque um esforço enorme para levar essa vacina lá e eu tenho que minimamente garantir que essa eficiência de 90% vai se cumprir. Exatamente. Olha, a gente está chegando na reta final aqui da nossa conversa, mas eu vi que você trouxe uma apresentação aí, deixa eu só arrumar meu cabelo aqui, que foi uma bagunça aqui. Eu vi que você trouxe uma apresentação aí e já apresentou alguns dispositivos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Sigmais, sobre as soluções que vocês têm, o que vocês oferecem para o mercado, para pelo menos já plantar aí colocar uma pulguinha atrás da orelha dessas pessoas que estão considerando investir em IoT, usufruir dos benefícios do IoT, né? O que a Sigmais pode oferecer para essas pessoas e para essas empresas? Bom, vamos lá, vamos fazer a apresentação aí. Prometo ser rápido, porque normalmente as apresentações são meio maçantes, né? A Sigmais é uma empresa capixaba é criada no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, né? E ela foi criada com foco em desenvolver soluções de IoT. A gente não é um braço de uma empresa que tem outras coisas, não, a gente foi criado só com IoT. A gente acorda e dorme e sonha com soluções de IoT.
basicamente o que a gente resolve é justamente isso aqui, né? Uma coleta de dados manual gera erros, é inviável muitas vezes, ou é insuficiente, e a gente consegue fazer isso com dispositivos completamente autônomos, com longa duração de bateria. Eu estou falando baterias de um medidor de água que vai durar 10 anos, um medidor de temperatura ou de concentração de CO2 no shopping vai durar 3 anos. E isso, um contador de portas. Alguns dos nossos clientes aqui, sim, shopping, a ArcelorMittal é indústria, e é justamente na área de operação e manutenção que tem aplicado. Sertel é na área de Smart Cities, shopping, frigoríficos. Na Smart City também a EISA, eficiência energética, Greenel. O grupo GPS é um conhecido grupo de facilities aqui do Brasil. Nós conhecemos eles também. E a Sonda é uma parceira de tecnologia, principalmente com Analytics, inteligência artificial. A Sonda é uma integradora chilena, atua em 12 países nas Américas, e é uma das nossas grandes parceiras aqui. E cliente também, cliente e parceiro. Ok. As redes que a gente usa são justamente essas redes de baixo consumo de energia. A gente tem dispositivos nas 3 principais redes que hoje se utiliza para comunicação IoT, e a gente construiu uma solução de forma que para o mesmo cliente, para a mesma aplicação, eu posso usar qualquer uma das 3 redes, e isso é transparente na aplicação final. O que acontece é que eu acabo somando a área de cobertura das redes, que é uma coisa muito importante hoje, a área de cobertura dos seus recursos. Esse aqui é o nosso portfólio básico, né? Lógico que todos esses produtos aqui apresentam algumas variações para atender específico, mas, por exemplo, o SigSense na indústria, ele consegue medir de forma fácil o tempo de funcionamento de um equipamento. Um gerador, um compressor, uma máquina qualquer, eu simplesmente fixando ele na máquina. Eu sei a hora que ele ligou, que ele desligou, sem nenhuma intervenção. O SigPark é o sensor de estacionamento, que eu já mostrei aqui, que me ajuda a gerir as cidades. É um sonho de quadro gestor ter vaga para todo mundo parar e avisar para todo mundo que não tem vaga quando você quer ir para uma área de grande concentração. Exato. Para evitar que você vá e gerar aglomeração inútil. Né? E aí tem aplicação também, por exemplo, em shoppings. Nós temos shoppings aqui no Brasil com 15 mil vagas. Como é que você vai, na época de final de ano, como é que você vai dizer onde é que está cada vaga disponível para uma pessoa dessa, num estacionamento enorme? Né? Através de uma sensorização. O SigTraffic, ele é uma boa possibilidade de você medir os resultados dessas medidas, né? De você mensurar os resultados dessas ações que você tomou, porque você enterra ele no asfalto e ele passa a contar o tráfego a partir daí. Ele conta quantos veículos passaram. E aí você desenhando uma curva, você vai conseguir mensurar a efetividade das medidas que você está tomando para diminuir a aglomeração. O Sigdor tem uma aplicação direta na análise facilities, que, por exemplo, se contar a abertura de portas de um banheiro, você consegue inferir a utilização dele e, consequentemente, saber a hora de você dar a sua devida limpeza e manutenção. SigTemp, medindo temperatura e umidade de ambientes, você consegue gerir o ar-condicionado. Qual é a grande diferença? O ar-condicionado já tem um sensor de temperatura. O ar-condicionado, normalmente, de grandes áreas, os sensores de temperatura estão lá no insuflador. E você infere que se eu insuflar um ar a 22 graus, o meu usuário vai ter uma experiência de 23, 24. E não necessariamente é isso. Quando eu tenho um medidor de temperatura na altura da experiência do usuário, eu consigo regular esse ar-condicionado exatamente para ele atingir aquela temperatura lá. Com isso, eu economizo. Eu uso a energia
uso o meu recurso, condicionamento de ar, sempre na medida do mínimo necessário. Eu não ficar fazendo inferências. Só um parênteses, Guilherme, assim, em tempos de pandemia, né, a gente repete isso constantemente, é até clichê já falar, mas esses dispositivos aí hoje são essenciais, né, para quem quer ter uma gestão e um controle maior de circulação, de volume de pessoas, de temperatura ambiente, tudo isso que interfere na disseminação ou não disseminação do vírus. Isso. Agora, em janeiro, a gente vai estar com um dispositivo que vai medir a qualidade do ar, vai medir concentração de CO2. Isso é importantíssimo. Exatamente. Esse último dispositivo aí é para você medir, para fazer leituras de hidrômetros, medidores de gás, medidores de energia, e você faz isso remotamente. Isso tem um impacto direto, porque você pode fazer essas medidas em intervalos curtos de tempo. Já houve casos aqui da gente reduzir a conta de um grande clube de natação em 23%, só porque eu consegui desenhar a curva de consumo dele. Isso é muito bom. 24 horas por dia. Porque eu consegui fazer leituras nos hidrômetros dele a cada 15 minutos. É inviável você fazer isso manualmente. Sim. Então, ele serve do ponto de vista operacional direto e indiretamente você vai conseguir inferir também o resultado das suas ações de mitigação de aglomeração, né? Se eu tenho um consumo de água menor, ou seja, e fazer referências, né? Com o consumo de água nesse nível, a minha curva de infecção está nesse nível. E eu consigo fazer essas referências aí, criar medidores KPIs para as minhas próprias ações de combate à pandemia, já que a gente focou. Sim. A gente tem principalmente reduções diretas, né? A gente usa, por exemplo, algumas medidas, elas são cruciais, por exemplo, temperatura no monitoramento de vacina. A gente certifica elas com blockchain para a gente ter certeza de que não vai haver nenhuma fraude, né? E ter certeza de que essa vacina, ao longo da sua cadeia, foi devidamente conservada. E aí tem outras funcionalidades. Esse aqui é o seguidor, né? Esses dispositivos nossos, eles funcionam em todas as Américas, funcionam na Europa também, porque isso vai da região de telecomunicações, né? As suas aplicações, o SIGTEMP, em várias verticais aí, várias aplicações do SIGTEMP, e os modelos de negócio, né, que a gente tem, tanto aquisição quanto hardware as a service. Muito bom. É aquele modelo que você explicou anteriormente que consegue trazer um resultado de maneira mais rápida, né, para quem não quer ou não opta por... Algum investimento inicial sempre há, sim, ação, etc. Tal, mas é muito, muito, muito reduzido, né? E você já começando a colher frutos disso, basicamente o seu retorno de investimento é muito rápido, o pequeno investimento é muito rápido mesmo, e daí para frente, de graça, né? Na verdade, a ideia do IoT, ele só é viável se o que eu agregar de valor for maior do que eu agregar de custo. E aí você tem um superávit aí e tornou tudo viável, é de graça. É um projeto, né? A apresentação termina aqui. É isso. Guilherme, olha, a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que nós passamos por todos os pontos essenciais, vou dizer assim, do IoT, principalmente no foco de benefícios e mais principalmente ainda, né, nos benefícios que o IoT pode trazer em tempos de pandemia. Queria saber se você tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Não, a única consideração que eu tenho é o seguinte: busquem, há soluções já no mercado prontas. É certo que tudo isso é muito novo, é um ecossistema que está nascendo. A gente vê as primeiras redes que viabilizaram o IoT começarem a ser implantadas há 10 anos, isso é muito pouco tempo de início.
e ganharam força mesmo há cerca de 3 anos, né? As primeiras redes IoT chegaram no Brasil em 2016 de forma com projetos pilotos, né? Elas foram lançadas comercialmente em 2018. Então, isso é muito recente. O ecossistema está crescendo, mas acreditem que a IoT é a grande solução para a coleta de dados e, consequentemente, capacitar decisões mais acertadas. É isso. Queria agradecer a você, Guilherme, por ter cedido um pouco do seu tempo aqui para conversar com a gente, compartilhar esse conhecimento. Então, muito obrigado. Também preciso agradecer aqui o pessoal que fica nos bastidores, né? A Inês e a Liliana do lado da InfraSpeak, a Rebeca do lado da Sigmais aí, que tornou esse evento possível. Então, a gente deixa aqui os nossos agradecimentos em aberto para todas elas. E agradecemos também a Sigmais de modo geral por ter trazido mais conhecimento, por nos ajudar a fomentar esse assunto no mercado. E, enfim, é isso. Acima de tudo, o nosso objetivo é ajudar as pessoas e as empresas a conquistarem melhores resultados e cumprir os objetivos que elas se propõem. A gente que agradece o convite de vocês, como dos odiados, e colocamos à disposição sempre que quiserem conversar. A gente está de portas abertas. É isso. Já vou deixar aqui um convite aberto também para que vocês voltem mais vezes para falar mais sobre tecnologia, sobre IoT. Enfim, é um assunto que se renova, vou dizer, quase que diariamente, né? Então, acho que daqui a 1-2 meses vocês já podem voltar para trazer mais coisas, mais novidades. Será um prazer. É isso. Para você que acompanhou essa talk até aqui, continue ligado nas nossas redes e até a próxima. Tchau, tchau.